Alô pessoal, bom dia, bom dia. Quem já está por aí, vamos pegando o livro suplementar. Bom dia. Conseguiram achar o livro suplementar? Já tô com ele. Beleza. Conteúdo de matemática está na página 30. Quem ainda não pegou, vá lá buscar. Esse aqui é o livro suplementar que a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu não sei a resposta da 1, tio. Tu já fez a resposta da 1? Não sei a resposta da 1. Ah, tá. Vamos conversar sobre essas respostas agora, tá? Muito difícil, tio. É. Quem está com o livro suplementar aí, pessoal, é a página 30 de matemática, tá? Tá aqui o conteúdo que tem nesse livro suplementar aí, que trata do primeiro ao quinto capítulo, né? O primeiro é divisibilidade, o segundo números inteiros, terceiro operações com números inteiros, capítulo 4 circunferência e o capítulo 5 transformação geométrica no plano cartesiano. Capítulo 5 a gente terminou ontem, o livro, né? Terminamos ontem, tá? Então hoje a gente vai, a partir de agora é só revisão. Então peguem aí a primeira questão sobre divisibilidade, já para a gente começar a conversar sobre ela, tá? Isso aqui é o primeiro capítulo aí do teu livro suplementar, página 30. Então aqui estamos na página 30. Bom, pessoal, quando a gente estudou a parte de divisibilidade, a gente conversou sobre vários critérios de divisibilidade, tá? Eu conversei com vocês sobre quando um número é divisível por 2, quando ele é divisível por 3, por 4, até, eu acho que a gente estudou até por 10, se eu não me engano. A gente não viu o critério por 7 e passamos o critério por 8, 9 e 10, né? Bom, então assim, pessoal, divisibilidade, pessoal, é o processo que você vai utilizar quando você quiser saber se um número é divisível por outro valor, tá? Se ele é divisível ou não. Não necessariamente você vai saber quanto é que é o resultado da divisão, tá? Talvez você não saiba o resultado da divisão, mas dá para saber se é possível dividir. Então no critério de divisibilidade a gente vai ver isso, tá? Então a primeira questão está pedindo lá, responda as questões e justifique sua resposta. Ele está perguntando se 73 é divisível por 1. E aí, o que vocês acham? 73 dá para dividir para 1? Chegou mais gente, já tem 11 pessoas. 73 divide para 1, pessoal, é a questão... Primeira questão, letra A. Claro, professor. Claro, muito bom, boa resposta. Pessoal, 73 divide 5 para 1, tá? Eu vou colocar assim, ó. Com exceção do zero, tá, pessoal? Mas todos os números são divisíveis por 1, tá? Vou colocar assim, todo número é divisível por 1, tá? Exceto o zero, tá? Então, exceto o zero, com exceção do zero, todos os números são divisíveis por 1. Aliás, até o zero dá para dividir para 1, tá? Então eu vou até tirar essa parte aqui. Todo número é divisível por 1. Se você tentar dividir 0 para 1, pessoal, vai dar 0. A divisão é possível, tá? 73 dividido para 1 vai dar 73. Quer dizer, sobra resto 0 aqui dessa divisão. Então, qualquer valor aí é divisível por 1. Tá? Incluindo 0, então, nesse caso. Tranquilo essa daí, né? Agora na letra B está dizendo assim, 0 é divisível por 43? Ele está perguntando o seguinte, dá para você pegar o 0 e dividir para 43? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Se você quiser pegar hoje aí uma calculadora para a gente começar esse capítulo, tá? Eu até deixo você fazer isso, porque algumas divisões eu vou pedir que vocês façam aí, para a gente ter a prova de que realmente é verdade, tá? Pessoal, se você dividir 0 para 43, o resultado é 0, tá? É possível dividir sim 0 para 43, tá? Então vamos colocar assim, 0 Vou colocar sim primeiro, né? Sim. Esqueci até de colocar o sim aqui em cima, ó. Sim.
Sim, pois 0 pode ser dividido por 43. A única divisão que não é possível fazer é 0 dividido para 0, tá? Isso aqui, se tu tentar fazer na tua calculadora aí, vai dar algum erro aí, alguma coisa que tua calculadora vai dizer que não é possível fazer essa divisão. Letra C, 11 é divisível por 99, é divisor de 99? Divisor, pessoal, é que você vai pegar o 99 e tentar dividir para 11. Está perguntando se ele é divisor, tá? Aí eu vou te dar uma dica. Não, porque o número é maior. Mas aí tu vai tentar dividir 99 para 11. Quantas vezes o 11 cabe dentro de 99, entendeu? Aí eu vou te dar uma dica nessa questão aí, pessoal. Até dois algarismos, se os números forem iguais, dá para dividir para 11, tá? Como assim, professor? Ó, 11, 22, que são dois números iguais, 33, que são dois números iguais, 44, entendeu? Se são iguais até dois algarismos, dá para dividir para 11. Então aqui vai ser 66, 77, 88 e incluindo aí o 99 também dá, certo? Então todo número de dois algarismos iguais, vou colocar assim, pois todo número de dois algarismos iguais divide por 11, tá? Todo número de dois algarismos iguais divide por 11. Aí entra o 22, o 33, o 44, o 55 até o 99. Se você tentar fazer essa divisão com três algarismos, ela não dá certo, tá? Não dá para dividir por 11. Mas de dois algarismos dá. Ok? Então, repetindo a letra A, sim, todo número é divisível por 1. Repetindo a letra B, sim, pois 0 pode ser dividido por 43. E a C, 11, aliás, sim, porque todo número de dois algarismos iguais é dividido por 11, né? A letra D está perguntando assim, 2015 é múltiplo de 15? 2015 é múltiplo de 15? Múltiplo, pessoal, é a mesma coisa que divisível, tá? Então ele está te perguntando nessa se dá para dividir 2015 para 15. Acho que não, pessoal. Vocês acham que não? Tem um critério de 15, pessoal, que ele diz o seguinte: para que o número seja divisível por 15, ele tem que ser divisível por 5 e por 3, tá? Aí vocês vão ter que lembrar do critério por 5 e por 3 para poder confirmar se isso aqui é possível. Vamos ver. Oi? Não é possível. Por 5, ele é divisível por 5? Mas por 3 não. Porque Isso. somando os números não dá um número múltiplo de 3. Exatamente. Então não é possível porque ele é divisível por 5? Sim, porque termina em 5. Mas ele não é divisível por 3, porque para ser por 3 eu teria que somar 2 mais 0 mais 1 mais 5. Isso aqui tinha que dar um número que divide por 3 e não dá. Nessa soma aqui vai dar 8. 8 não dá para dividir para 3. Então esse cara não é divisível por 3, portanto também não é por 15, tá? Então vamos colocar assim: não, pois não é divisível por 3. João, me dá mais aí, não dá de ver nada. Não, pois não é divisível por 3. Professor, Oi. além do zero, todos os números,
os números restantes, assim, tirando o zero, são de... né? Pois é, na letra E que tu está falando? É. Na letra E ele está perguntando se 0 é divisor. Divisor é assim, ó, seria 105 dividido para 0. Ele está perguntando se o 0 divide 105. O que a gente diz nessa questão? Lembra o que eu falei quando tem divisão por 0, pessoal? Não existe divisão por 0, tá? Então não é possível você pegar essa letra E e tentar dividir 0, 115, 105, aliás, dividido para 0. Essa divisão aqui não vai dar certo. Se você tentar fazer na calculadora, ela vai dar um erro aí. Vai dizer que não é possível efetuar essa divisão, tá? Dependendo da sua calculadora, ela vai dar vários tipos de erro aí diferentes. Mas o fato é que essa divisão ela não é possível. Pessoal, eu não vou fazer o livro suplementar todo, tá? Porque a gente tem que terminar o máximo que der para fazer. E eu quero fazer até o capítulo 5, então não vou fazer todas as questões. Ok? Posso passar para 2? Ok, se precisar me avisa aí que a gente volta aqui. Então essa aí foi a questão 1 na página 30. Livro suplementar. Vamos dar uma olhadinha na questão 2. Então na questão 2, considere o número 4 de 4 algarismos da forma, aí tem lá o número 60 a 8, né? É 6.000 e alguma coisa aí. Esse número aqui é 6.000, aqui não tem valor, né? 0 e alguma coisa, que pode ser 0,8, pode ser 18, aqui pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, não sei. Eu vou saber agora conforme a questão for me informando aí, né? Então na letra A está dizendo o seguinte: quais são os valores possíveis de A está bem aqui, para que o número seja divisível por 3. Aqui é a revisão dos critérios de divisibilidade, pessoal, no nosso primeiro capítulo. Então, para que esse número seja divisível por 3, eu tenho que colocar algum número aqui no lugar do A que satisfaça a situação de divisibilidade por 3, né? Então, deixa eu escrever o número aqui, é 608. Aí bem aqui vai entrar um número que eu ainda não sei qual é, eu vou descobrir agora. Então, para que ele seja divisível por 3, pessoal, qual é o critério de divisibilidade por 3? A gente já falou agora há pouco, alguém até comentou aí. Para que o número seja divisível por 3, ele tem que fazer o quê? Para que ele seja divisível por 3, ele tem que fazer o quê, pessoal? Somar os algarismos. Somando os algarismos tem que dar uma divisão por 3, um número que divide por 3, né? Então eu posso colocar aqui, pessoal, qualquer número que eu quiser. Pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, 4, qualquer um. Contanto que quando eu colocar esse algarismo, a soma dê um resultado que divide por 3. Então vamos testar, por exemplo, com o algarismo do próprio 0. Se eu colocar 0 aqui, quando eu somar 6 mais 0 mais 0 mais 8, vai dar 14. 14 divide para 3? Não divide, então 0 não serve aí. Mas vamos tentar com o número 1. Se eu colocar 1 bem aqui, aí vai ficar 6 mais 0 mais 1 mais 8. Isso aqui dá 15. 15 divide para 3? Divide, né, pessoal? Se divide, então 1 é um algarismo. Eu posso colocar o A igual a 1, que vai dar uma divisão lá por 3, tá? Quer dizer, o número 6.018, né, seria uma divisão por 3. Deu para entender aí, pessoal, como é? Deu. Beleza, então se eu estou fazendo a divisão por 3, pessoal, eu vou aumentar esse número de 3 em 3 para ficar mais fácil. Eu podia tentar por todos, tá? Mas é mais fácil eu somar mais 3 aqui e verificar a divisão, se ela é possível, tá? Se eu colocar o número 2 aqui, ó, se eu colocar o 2 bem aqui, vai deixar de ser 1, vai ser 2. E esse número vai passar de 15 para 16, quer dizer, não dá para dividir, tá? Então eu vou tentar por 3, também não vai dar certo. Mas quando eu tentar por 4, isso, quando eu tentar por 4, ele vai para, deixa eu ver, vai dar 10, 18. 18 divide para 3? Divide. 18 dividido para 3 é 6. Então quer dizer, 4 também é uma possibilidade. Então eu posso usar o A valendo 4 também, que vai dar certo.
Qual seria o próximo? Só tem mais um. 7, exatamente. É só você pensar no seguinte, ó, de 1 para 3 eu somei 3. De 1 para 4, né? De 1 para 4 aqui, pessoal, eu somei 3. Por que 3, professor? Porque eu estou trabalhando divisão por 3, tá? Então somei 3 e aí deu 4. Então se eu somar mais 3 aqui, pessoal, vai dar 7. Quer dizer que 7 é o provável número que vai dar certo lá na minha divisão. Então deixa eu tentar por 7 aqui. Se eu colocar 7, esse número aí, essa soma vai para 21. 21 dividido para 3 é 7, né? Então quer dizer que os 3 números que eu posso usar lá no algarismo A, para que ele seja divisível por 3, são esses 3 aí. O A pode valer 1, pode valer 4, pode valer 7. Tá? É a possibilidade que eu tenho para trabalhar aí nesse caso. Tranquilo, né, pessoal? A ideia é essa aí, tá? A gente tem que usar os algarismos cuja soma deu um número que divide por 3. Então podia ser, se eu usar o 1, podia ser 6.018. Se eu usasse 4, podia ser 6.048. Se eu usasse 7, podia ser 6.078. Todos esses aí dividem por 3, tá? Depois você pode fazer o teste aí, se realmente dá certo. Deixa eu fazer aqui, 6.018 dividido para 3, dá 2.006. 6.048 dividido para 3, dá 2.016. E 6.078 dividido para 3, deu 2.026. Tá? Então a divisão dá exata para todos esses casos aí. Pronto, a letra A, beleza. E na letra B, quem é que lembra o critério de divisibilidade por 4? Por 4 é mais difícil de lembrar. Para um número ser divisível por 4, ele tem que fazer duas coisas. Quem é que lembra dessas coisas que ele tem que fazer? Então vou refrescar a memória aí. Divisibilidade por 4, pessoal, ele tem que terminar em 00, tá? Deixa eu ver se cabe aqui do lado, acho que cabe. Divisível por 4, ele tem que fazer duas coisas. Ou ele termina em 00, ou termina em dois números que são divisíveis por 4, tá? Então você vai olhar para o número e vai verificar, ou ele termina em 00, ou em dois números que dividem por 4. Nesse caso dessa minha questão, não tem como terminar em 00, porque ele já terminou em 8. Então o 00 não vai servir para essa questão. Então tem que ser dois números que dividem por 4. Então eu não vou olhar para o 60, só vou olhar para esse A8 aqui. Eu tenho que colocar um número no lugar do A, tá? Que dê um número divisível por 8, por 4 aí no caso, tá? Então qual seria a minha primeira possibilidade? Poderia usar, por exemplo, esquecendo 60, só o A, tá? Se eu botar 2 aqui, ele vai virar 28. 28 divide para 4? 28 dá para dividir para 4, pessoal? Dá 7, né? Então quer dizer, na letra B aí, eu poderia usar um A valendo 2. Ah, mas eu esqueci que ainda tinha um 0 para usar, né? Podia botar 0 aqui, deixa eu testar primeiro com 0. Se eu botasse 0 no lugar do A, ia ficar 0,8. Deixa eu reescrever a primeira aqui que eu acabei apagando. Então na letra A nós deixamos o valor do A valendo 1, 4 e 7, né? Tá, e agora na letra B o A vai valer quanto? Ó? Vou testar aqui no lugar do 0, do A, o valor 0, ficaria 0,8. Se eu dividir 0,8 para 4, pessoal, isso aqui dá 2. 0,8 é a mesma coisa que 8, né? Tá? Então dá para dividir por 4? Dá sim. Quer dizer então que o algarismo 0 faz parte aqui da minha divisão. Se eu colocar 1 vai dar 18. 18 não dá para dividir para 4, tá? Aí se eu colocar 2, vai para 28. 28 dividido para 4, pessoal, dá 7. Então 2 também cabe aqui na minha divisão, tá? Se eu colocar 4, vai para 48. 48 dividido para 4 dá 12. Também é possível, então 4 também serve.
Se eu colocar 6, 48 dividido para 6, não, 68 dividido para 4, aliás, dá 17. Tá? Então 6 também cabe Não, aqui. Marcelo, chat lá, tio. Eu não paro de falar no chat. Se eu colocar 7 não vai dar divisão, mas se eu colocar 8 vai dar 40, vai dar 88. 88 dividido para 4, pessoal, dá 22, né? 88 dividido para 4 dá 22. Então também dá certo a divisão aqui. Tá? Então quer dizer 8 também dá certo. E aí, para aí, porque por 9 não vai dar e 10 não pode ser, né? Tem que ser só um algarismo no caso. Tá? Então pode ser a letra B, 0, 2, 4, 6 e 8. Pessoal, não sei se vai dar para terminar o suplementar, mas vamos fazer uma tentativa aqui, tá? Então vamos lá, página 30 ali do suplementar, tá? A letra C, pessoal, ele quer que você verifique se o número é divisível por 6, tá? Para ele ser divisível por 6, pessoal, tem duas coisas que o número precisa fazer. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3, isso ao mesmo tempo, tá? Então ele precisa ser divisível por 2 e precisa ser divisível por 3. Eu já sei quem são os divisíveis por 3, porque eu fiz na letra A, tá aqui em cima, tá? Então eu só preciso saber, nesse caso aí, quais desses seriam o quê? Divisíveis por 2. Para ser divisível por 2 ele tem que ser par. Mas se você observar, o último número é 8, já é par, tá? Então todos os números que eu achei divisíveis por 3 também são pares, porque terminam em 8. O que isso significa? Que na letra C eu vou poder usar os mesmos números da letra A. Se você colocar 1, 4 e 7 lá, todos eles vão ser números pares. E se é par e também divide por 3, também é divisível por 6. Então a letra C ficou fácil, foi só repetir a letra A aqui. Beleza, letra D, pode falar. Não, pai, que eu tô escrevendo. Tá. Na letra D, ele quer, essa aqui é a segunda questão, tá? Na letra D, ele quer os números que são divisíveis por 8. Para ser divisível por 8, pessoal, os 3 últimos números tem que ser divisíveis por 8, tá? Nesse caso aqui seriam ou 3, seria 000, né? 3 zeros aqui, não tem como ser 000 porque o último é 8, então não vai dar certo. Então ele tem que ser 3 números que dividem por 8. Só que esse número aqui, o primeiro já é 0 e o último já é 8. Então eu só vou precisar saber do número do meio, que se eu colocar um valor lá, vai dar divisão por 8, tá? Então vamos fazer o primeiro teste. Se eu colocar 0 no lugar do A, se eu colocar 0, vai ficar assim, ó, 008. Isso aqui dividido por 8, pessoal, dá 1, tá? Então quer dizer, o A pode ser 0. Se eu colocar 0 no lugar do A, vai ficar 008, que dá para dividir por 8, tá? O próximo número que cabe aí, pessoal, nessa divisão é 4. Se você colocar 0, 4, 8, vai dar 48. 48 dividido para 8, pessoal, dá 6. Tá? Então aqui cabe o número 4, lá no meio, aqui no meio, ó. Bem aqui que eu estou olhando a divisão, tá? No lugar do A. E o próximo número que caberia lá, pessoal, seria o próprio número 8. O número ficaria assim, ó, 088. Isso aqui dividido por 8 vai dar 11. Tá? Então, 8 também é uma divisão possível para a gente colocar nesse algarismo do A. Tá? Tem lá dizendo o seguinte: resolva os problemas. Vamos lá, resolva os problemas. Gabriela está estudando para avaliação de matemática bimestral da sua escola. Observe o esquema a seguir e determine o total de exercícios que Gabriela resolveu, sabendo que esse total ultrapassa 40, ó, ultrapassa 40, mas não chega em 110. Então é de 41 até 109, tá aqui no meio, tá? Pode ser daqui até aqui, tá? Não pode ser 40 e nem pode ser 110, ele disse aí. Passa de 40, mas não chega em 110 exercícios, beleza. Então já tenho uma informação para trabalhar. O meu número é maior que 40 e é menor que 110. Beleza, vamos lá.
Contando, aí a primeira dica que ele deu, ó, contando de 2 em 2, sobra 1. Se eu contar de 2 em 2, sobra 1. Vocês sabem me dizer o que isso tem a ver? O que isso significa? Se eu contar de 2 em 2, sobra 1. Tio, Oi. você pulou a questão 6 porque ela vai cair na prova, é? Pois é, eu estou procurando as questões mais próximas do que eu usaria na prova, tá? E também não vai dar tempo de resolver o livro todo, então eu selecionei só algumas. Tá bom, então. Tá bom? Se eu não sei se vai querer tentar fazer, tá? Mas se vocês quiserem tentar fazer depois, mas eu acho que vocês deveriam só olhar essas que a gente está fazendo mesmo. Primeiro fazer, acho que você tá falando. Pois é, primeiro vamos olhar essa que a gente já está fazendo, tá? Então, contando de 2 em 2 sobra 1, pessoal. Contando de 2 em 2 sobra 1, tá? Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o número provavelmente é ímpar, tá? Tá? Então, provavelmente, se eu contar de 2 em 2 sobra 1, então o número deve ser ímpar, tá? Contando de 5 em 5 sobra 2. Se eu contar de 5 em 5 sobra 2. Pessoal, se sobra 2, ó, de 2 em 2 ele seria par. De 5 em 5 ele seria divisível por 5, mas só que sobra 2. Então ele não é divisível por 5, tá? Ele não é divisível por 5. Provavelmente ele não é divisível por 5. Tá? Eu estou vendo aqui as possibilidades. Contando de 3 em 3 sobra 2. O que isso quer dizer? Ele não é divisível por 3. Se sobrou 2, então ele também não é divisível por 3. Então eu já sei que ele é um número ímpar, eu já sei que ele não divide por 5 e nem divide por 3. E se eu contar de 11 em 11, não sobra, tá? Não sobra exercício algum. Quer dizer que ele então é um número divisível por 11. Ele dividiu por 11 e não teve resto, não sobra nada, tá? Então daí eu já sei um bocado de coisa, tá? Já sei que ele não é, que ele é um número ímpar, já sei que ele é ímpar, já sei que ele não divide por 5, não é divisível por 3, tá? E não é divisível, aliás, ele é divisível por 11. Então se ele é divisível por 11, pessoal, se ele é divisível por 11, qual foi a regra que a gente conversou no começo da aula sobre divisível por 11? Ele tem que ter os algarismos o quê? Tem que ter os algarismos iguais, né, pessoal? Não é isso? Tem que ter os algarismos iguais. Se são de 2 algarismos, tá? Ele tem que ultrapassar o número 40. Então, o próximo número que ultrapassa 40 e que tem os algarismos iguais seria, vou colocar de vermelho aqui, seria 44, 55, deixa eu até botar mais aqui para cima. Poderia ser 44, poderia ser 55, 66, 77, 88, 99. Por que eu não vou colocar o próximo? Porque o próximo já passa, né? Fica próximo de 110. Aí não tem outro número com 2 algarismos aí que divide por 11, tá? Bom, beleza. Cheguei aqui, pessoal. Quais desses eu posso eliminar? Quais desses eu posso eliminar com base no que a gente já conversou aí em cima? Olha, ele não está dizendo aqui que o número tem que ser ímpar. Então 44 já era. Ele é par, 66 também é par e 88 também é par, tá? Bem aqui está dizendo assim, ó, não é divisível por 3, então 99 vai embora, porque 9 mais 9 é 18. E aqui no lado está dizendo que ele deve ser um número, não é divisível por 5, então esse 55 que termina em 5 também não serve. Então o único que sobrou foi o 77, tá? Então logo ela resolveu 77 exercícios, tá? 77 exercícios. Beleza? Então a ideia é essa aí. Tinha que fazer todo esse processo para chegar nesse número 77. Então primeiro você descobriu que o número era ímpar, porque se contar de 2 em 2 sobra 1. Depois você viu que ele não é divisível por 5, porque se contar de 5 em 5 sobra 2. Não é divisível por 3, porque se contar de 3 em 3 também sobra 2. E ele é divisível por 11. Então caiu nessas possibilidades aí abaixo.
E o 77 ele é divisível por 11 porque são dois algarismos iguais, né? Só que está na página 31 do livro suplementar. Ok, posso passar para a próxima, letra B. A letra B não tem nada a ver com a letra A, tá? Legal, vamos na letra B. Letra B está dizendo assim: em uma granja, vamos ler a questão com cuidado aí, para ver se a gente consegue resolver. Em uma granja há 800 ovos. Então o cara quer colocar 800 ovos para serem embalados. Então ele quer colocar essa quantidade de ovos aí em embalagens. Beleza. Em pacote com capacidade de 30 ou 40 ou 4. Então pode ser uma embalagem grande que cabe 30 ovos dentro, tá? Ou pode ser uma embalagem pequena que cabe só 4. Só tem essas duas possibilidades, tá? Ele não pode fazer uma com 12, outra com 18, não. Ou é 30 ou é 4. Beleza. Usando a menor quantidade possível de caixas completamente cheias, quantas caixas serão utilizadas para acondicionar os 800 ovos? Pessoal, vocês já sabem que essa conta é de dividir, né? Eu vou ter que dividir 800 ovos para uma quantidade determinada aí, para achar a quantidade de caixas. Mas a pergunta que eu faço é: eu vou dividir 800 para começar essa conta. Ele quer a menor quantidade possível de caixas. Então eu vou dividir por 4 ou eu vou dividir por 30? Para começar nosso processo. Por 4? Se eu dividir isso aqui por 4, vai dar 200 caixas. Tá? 2 dividido para 4 dá 200. Não sobra nada. Então eu teria 200 embalagens com 4 ovos cada. É muito, né? Agora tenta dividir essa quantidade por 30. Ó, vamos imaginar que eu escolhi uma embalagem que cabe 30 ovos. Pessoal, eu vou utilizar menos embalagens se elas tiverem mais quantidade, uma maior quantidade. Então eu preciso dividir primeiro 800 por 30. Tá? Ele vai me indicar a quantidade de embalagens de 30 unidades que eu posso utilizar. Então bora dividir 800 por 30. Se eu dividir 800 por 30, pegando só o 80 aqui primeiro, ó, 80 dividido para 30 dá 2. 2 vezes 30, 60. Para chegar em 80 falta quanto? 20. Baixa esse zero aqui, vai dar 200. 200 dividido para 3, pessoal, quanto é que dá? 6. 6 vezes 30, 180. Para chegar em 200 faltam 20. Não dá mais para dividir e eu parei bem aqui, ó. Tá? O que quer dizer esse 26 aqui? São 26 embalagens de 30 ovos. Tá? Então eu tenho 26, olha como é bem menos do que era divisão por 4. Se eu dividir por 4 deu 200 embalagens. Aqui deu só 26 embalagens com 30 ovos. Mas sobrou 20. Eu ainda tenho que acondicionar essas 20. Esses 20 ovos aí, eu não vou poder usar uma embalagem de 30, porque tem que ser completamente cheia, ele disse aqui, tá? Completamente cheia. Então eu vou pegar o 20 e vou dividir bem aqui, ó. 20 vou dividir pela embalagem com 4 unidades, tá? Então se eu dividir 20 dividido para 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para chegar em 20 não sobra nada. Consegui colocar todos os 800 ovos em embalagens. 26 embalagens de 30 unidades e 5 embalagens de 4 ovos eu vou colocar. 4 ovos, tá? Então no total aqui, vou escrever aqui embaixo, eu tive 26. No total eu tive 26. Esse 26 aqui, mais essas 5 bem aqui. Então eu tive quantas embalagens? 31 embalagens. Olha como foi bem menos do que se eu dividisse por 4, que daria 200 caixas, né? Então aqui eu vou ter só 31 caixas aí, 31 embalagens, tá? Vê se vocês conseguem escrever isso tudo dentro da questão B. Deu para entender aí, pessoal? Mais ou menos.
Beleza. Então, se você dividir pelo maior número, você vai encontrar um menor resultado, tá? Por isso que quando eu dividi por 30, a resposta deu menor do que quando eu dividi só por 4. Se você pegar 800 e dividir por 4, você vai ter que comprar 200 embalagens. Se você dividir por 30, você vai comprar só 26 embalagens de 30 e mais 5 de 4 unidades, tá? Então, o ideal era você fazer esse processo. Tio, Oi, pode falar. 45 o quê? Carros? 45 embalagens aqui? Não, do lado de 5. Espera aí. É aqui no final? É isso aí. 5 embalagens de 4 ovos. Aí tu vai somar essas 5 embalagens, que por isso que eu puxei a seta para cá, ó, com mais as 26 embalagens, para dizer o total de embalagens que ele vai ter que comprar. São 31 embalagens no total aí. Questão 8, página 32. Pessoal, nessa daqui eu vou logo te dizer que nessa 8 tem duas respostas, tá? Não sei se essa questão era de marcar, mas tem duas respostas corretas aqui nessa questão. Então tá dizendo assim, na verdade vai ser uma porque ele quer o menor, né? O menor número que dividido por 10, 12, 15, deixa resto 5 é. Então, como ele quer o menor, na verdade tem dois números que cabem nessa situação de dividir por 10, 12, 5 e sobrar 15, e sobrar 10, 12 e 15 e sobrar 5, né? Mas como ele quer o menor, então vai ser só uma resposta. Bom, então vamos lá. O que a gente teria que fazer aqui? Eu teria que pegar o número, vou testar primeiro o 65, ver se ele divide por 10, por 12 e por 15 e sobra como resto 5, tá? Então você teria que dividir. Então eu vou fazer 65 dividido primeiro para 10, depois eu vou fazer 65 dividido para 12 e depois eu vou fazer 65 dividido para 15. Então, se você dividir 60 para 10, pessoal, o resultado é 6. Vou colocar de vermelho aqui. 65 dividido para 10, o resultado é 6. 6 vezes 10 dá 60, para chegar em 65 sobra 5. Ó, ele deixou o resto 5, foi isso que ele falou na questão que ia acontecer. Então, até agora o 65 está dando certo aí para mim, tá? Vou tentar 65 por 12. Se você dividir 65 por 12, pessoal, dá 5. 5 vezes 12 dá 60. Para chegar em 65, falta 5. Tá? Então a divisão aí também deu certo nesse caso. Também restou 5, né? E o último, 65 dividido para 15. Se você dividir 65 para 15, vai dar 4. 4 vezes 15, 60. Para chegar em 65, faltam 5. Tá? Então, já de cara, eu achei a minha resposta, que é a letra A. Tá? Qual seria o outro número que daria certo, pessoal? Seria 125. Se você fizer a divisão de 125, ela vai dar a mesma possibilidade. Vai dividir e vai sobrar como resto 5. Só que aí, eu já tenho, como ele me pediu o menor número, então deve ser o 65 mesmo. Tá? Mas o 125 também daria essa divisão correta. Daria exato, não daria exato, né? Sobraria 5 no final. Então, se eu fizesse aqui 125 dividido para 10, 125 dividido para 12 e 125 dividido para 15. 125 dividido para 10, pessoal, vai dar 12. 12 vezes 10, 120. Para chegar em 125, sobra 5. 125 dividido para 12 dá 10. 10 vezes 12, 120. Para chegar em 125 também sobra 5. E 125 dividido para 15 vai dar 8. 8 vezes 15, 120. Para chegar em 125 também sobra 5. Como ele pediu menor, então a resposta é a letra A. Então essa seria a possibilidade aí de você trabalhar esses resultados aí. Aí você poderia dizer, professor, eu não poderia testar o critério de divisibilidade? Nesse caso não, porque eu precisaria ver qual seria o resto, né? Eu precisaria saber qual era o resto da divisão. Então teria que fazer a divisão de fato aí, tá?
Então, se você não quiser, não precisa escrever essa parte de baixo aqui do 125, tá? Escreve só do 65 só. Essa parte de baixo seria se fosse a letra C a resposta. Quem já terminou a 8, dá uma olhada na 11. Vamos fazer a 11, que aí encerra o capítulo 1 para a gente ver se pelo menos dá para começar o 2 hoje. Da 8 vamos para a 11. Já, tio. Já? Eu vou passar e se precisar vocês me chamam aí, tá? Quantas pessoas tem hoje aqui? 30 pessoas. Tá, vamos lá, questão 11. A 11 ela vai dar um pouco mais de trabalho, tá, pessoal? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer da 11. Tá, vamos lá. A 11 está dizendo assim: para atender a sua freguesia, a dona Cláudia fez uma quantidade diferente de doces em cada dia da semana. Então, na segunda-feira ela fazia 36, na terça 48, na quarta 66, na quinta 78 e na sexta 150 doces. Ela fabricava aí quantidade diferente em cada dia da semana, tá? Porém, dona Cláudia está com um problema. Ela precisa colocar os doces em caixas, tá? E não sabe que embalagem deve escolher. Dona Cláudia quer comprar um único tipo de embalagem. Então, ela quer uma embalagem, pessoal, que dê para colocar essas quantidades aqui, tá? Dos dias, essa quantidade de doces. Claro que ela não vai colocar... Em partes iguais, tio. Pois é, em partes iguais. Ela não vai colocar todos os 36 na mesma embalagem, tá? Por exemplo, na letra A poderia ser embalagem de 6, olha. Se eu tivesse uma embalagem que coubesse 6 doces aqui, caberia todos esses aqui da segunda-feira, certo? Também caberia os da terça. Então, quer dizer, uma possibilidade seria essa. Mas vamos lá. Então, ela quer comprar um único tipo de embalagem que caiba maior número de doces possível, tá? Que sirva para qualquer dia da semana. Ou seja, essa mesma embalagem daria para colocar todos os doces da quinta, da sexta, tá? Da quarta-feira e todos eles. E que não haja sobra dos doces em nenhum dia. Pessoal, isso aqui é uma questão ou de MMC ou de MDC. Aí a pergunta é, o que vocês acham? Vai ser MMC ou vai ser MDC? O que vocês acham que eu usaria nessa questão? Eu falei no dia que eu dei aula de MMC e de MDC que tinha uma regrinha lá, que você tinha que pensar nessa hora. Tá? O MMC acontece sempre uma coisa, o MDC acontece sempre uma outra coisa. E aí você ia avaliar isso para dizer se era MMC ou MDC. Alguém lembra dessa regra? Também eu acho que eu só falei umas 2 vezes essa regra, tá? Então olha só, pessoal, o MMC, quando você calcula o MMC entre 2 números, a resposta sempre é maior do que os números. No MDC, a resposta sempre vai ser menor, tá? Então, quando você trabalha com valores que podem ser números maiores do que as quantidades, aí você está falando de MMC. Quando você fala de um valor que o resultado tem que ser menor que as quantidades, aí você está falando de MDC, tá? Traduzindo o que eu falei, se eu nessa questão calcular o MMC, eu vou achar um número maior do que esses que estão aqui. Vamos dizer que eu achei o número, por exemplo, 250. Se eu pegar uma embalagem com 250, pessoal, vai resolver esse meu problema aqui? Não vai resolver, né? Porque vai sobrar muito espaço. Então eu tenho que pegar um valor que seja menor do que o menor número. Qual é o menor número? 36. Então, para ser menor que ele, pessoal, tem que ser o MDC. Então, se você está procurando um número menor do que as quantidades que foi dada, é MDC. Se você está procurando um número maior do que as quantidades que foi dada, é MMC que você vai calcular, tá? Então, no caso dessa questão, olha a conta que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer o MDC entre esses números aqui, ó. Tá? Então, vai ser o MDC entre 36, 48, 66, 78 e 150. É o MDC, viu, pessoal? MDC. O MDC tem uma diferençazinha lá do cálculo do MMC, né? Então, bora fazer. MDC eu vou começar a divisão por 2. Se eu dividir 36 para 2, pessoal, vai dar 18.
Se eu dividir 48 para 2, pessoal, dá 24. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? 66 por 2 vai dar quanto? 33. 78 por 2, 39. E 150 por 2 dá 75. Qual foi a regra que eu te falei do MMC, pessoal? Do MDC, aliás. Você marca sempre o número que você dividiu todo mundo. Então, esse 2 dividiu todo mundo. Então, eu vou marcar ele, que eu vou usar ele lá no MDC. Certo aí? Continuando, ainda dá para dividir por 2? Dá, né? Como é? Desculpa, não vi. Não vai ser todas que vão conseguir. Não vai ser todos, exatamente. Vamos ver quem é que dá para dividir. 18 por 2 vai dar 9, esse deu para dividir. 24 por 2 vai dar 12. 33 por 2 eu vou marcar, ó. Ele não dividiu, pessoal. Tive que baixar. Então esse número eu não vou marcar. Porque para marcar no MDC tem que dividir todo mundo. 39 também não dividiu. E o 75 também não divide por 2. Então esse 2 aí eu não vou usar no MDC. Mas ainda dá para dividir por 2. 9 não divide por 2. Aqui continua 9. Ó, vou marcar o 9. O 12 por 2 vai dar 6. 33 também não divide por 2. 39 também não divide por 2. E 75 também não divide por 2. Então esse 2 também está fora. Não vou usar ele. Mas ainda dá para dividir por 2. Enquanto der para dividir, pessoal, tem que dividir por 2. Não tem jeito. Mesmo que seja só um número, tem que fazer a divisão por 2, tá? 9 não divide, baixa. 6 dividido para 2 vai dar 3. 33 não dá, baixa. 39 também não dá, baixa. E o 75 também não dá, baixa. Então esse 2 está fora também. Mas agora eu posso dividir por 3. 9 dividido para 3 dá 3. 3 dividido para 3 dá 1. 33 por 3 dá 11. 39 por 3 dá 13. E 75 por 3 dá 25. Quer dizer que esse 3 vai servir para mim no MDC. Vou marcar ele, ó. Então eu só marco no MDC os números que dividem todos eles, tá? Ainda dá para dividir por 3? Dá. Só esse 3 aqui que vai dividir, tá? Por 3 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. 11 só divide por 11 porque ele é primo. 13 só divide por 13 porque é primo. E 25 divide por 5, tá? Então agora vai por 5. Aqui não divide, aqui já é 1, né? 11 é primo, 13 é primo e 25 por 5 que dá 5. Deixa eu ver aqui que tem gente pedindo permissão. Pronto. Bom, então tá aí. Ainda vai por 5, aqui continua sendo 1, 11 é primo, 13 é primo e esse 5 por 5 que vai dar 1. Bom, daqui para baixo ninguém mais vai dar divisão por todos, tá? Então os únicos 2 que eu marquei foram o 2 lá em cima e esse 3 aqui de baixo. Então são os únicos números, esse e esse, tá? Então o MDC aqui no final, mesmo que eu continue essa conta, eu não vou continuar aqui, mas mesmo que eu continue aqui, pessoal, o MDC vai ser 2 vezes 3, que vai dar 6, tá? Aqui eu só poderia dividir por 11 e aqui só poderia dividir por 13. Então, de qualquer forma, não ia dar para usar no MMC, tá? Então, o MDC aí seria 2 vezes 3, 6. Então, na letra A está perguntando isso. Quantos doces devem caber na embalagem que Dona Cláudia irá comprar? Aí você coloca o MDC, que é 2 vezes 3, igual a 6 doces. Então quer dizer que eu teria que comprar a embalagem que utilizasse aí uma quantidade de 6 doces. Questãozinha um pouquinho trabalhosa, né, pessoal? Fazer um MDC desse tamanho aí dá um pouco de trabalho, mas era essa a questão, isso que a questão estava pedindo, tá? Na letra B, eu vou fazer o seguinte. Eu posso pegar a quantidade total de doces, já que eu vou usar a embalagem com 6 doces, eu posso somar toda a quantidade de doces e dividir por 6 para saber, né? Porque a letra B está perguntando assim, quantas embalagens ela deve comprar para cada semana? Aliás, para uma semana, né? Para uma semana. Então, o que eu vou ter que fazer? Somar o total de doces da segunda-feira, que são 36,
mais o da terça, que são 48, mais o da quarta, que dá 66, a quinta vai dar 78 e mais a sexta, que dá 150. Então aí eu teria, isso aqui dá 378 doces, tá? Isso aqui é o total. Então se eu pegar 378, vou fazer de vermelho aqui no final, 378 dividido para 6, que é o total de doces que cabe na embalagem, eu vou ter 63 embalagens para uma semana. Então em uma semana ela vai precisar comprar 63 embalagens com 6, né? Com espaço para 6 doces aí. Então uma questãozinha que deu um pouquinho mais de trabalho para a gente, mas que deu para resolver aí, né? Então anote aí a questão 11. Essa 11 está na página 32 do livro suplementar. Vou passar aqui, se precisar vocês me chamam aí. Então passem para a página 33, é o capítulo 2 aí. Vamos ver a primeira, pelo menos a primeira. Vamos ver se dá para fazer a primeira, a segunda e a terceira aí. Bem fácil, pessoal. Capítulo 2, números inteiros. Foi quando a gente começou a trabalhar com a ideia de número positivo, número negativo. Foi quando eu falei para ti da regra do sinal, né, usando parênteses e tal. Foi nessa época aí que a gente trabalhou o capítulo 2, números inteiros. Então essa aqui está bem tranquila. O termômetro é um aparelho utilizado para medir a temperatura ou suas variações. Escreva os números inteiros, positivos ou negativos, que correspondam às respectivas temperaturas em cada cidade. Aí está lá, atente para as marcações no termômetro. A temperatura A, pessoal, da cidade A está bem aqui, ó. Ela está bem aqui nessa opção. Então eu tenho aqui o 15, aqui seria 16 e o A então seria 17. Então eu coloco 17 graus Celsius. Essa temperatura está na escala graus Celsius, está aqui em cima. Tranquilo, né, pessoal? Isso aí? Difícil essa? Alguém me fala aí a letra B? A cidade B, conforme esse termômetro aí está em que temperatura? Menos 12 graus Celsius. Percebe que na letra A eu não coloquei sinal porque é positivo. Positivo você não é obrigado a usar o sinal, tá? Essa atividade aqui está na página 33 do livro suplementar. C, cidade C, em que temperatura está? Mais 6 graus. Mais 6 graus. Não precisa colocar o mais, mas se você quiser não tem problema. Letra cidade D. Mais 3. 13 graus Celsius. Cidade E. Menos 19. Menos 19 graus Celsius. E a cidade F? Menos 1 grau Celsius. Tranquilo essa daí. Não tem muito que tu reclamar dessa questão, tá? Já sabe que não vem na prova uma dessa, né? Uma questão dessa aí é só para vocês fazerem em casa mesmo, para ver como é que ia ficar essa situação. Podemos passar para 2? Ô tio, Oi. eu falar. Ah tá, você já pode passar. Tá, beleza. Então vamos fazer a 2 aí, vamos ver se dá tempo de concluir essa 2. A 2 está dizendo o seguinte: Júnior tinha R$ 1.075 no banco. Fez uma compra e utilizou 2 cheques, tá? Cada um de R$ 510. Então olha o que foi que o Júnior fez. O Júnior, vou colocar aqui, Júnior, ele fez o seguinte: ele pagou 2 cheques de R$ 510. Isso dá 1.020. Confere aí. 2 cheques de 510 dá R$ 1.020. Mas quanto é que ele tinha no banco? Ele tinha 1.075. Então, se ele pegar os 1.075 e subtrair dos 1.020, ele ainda fica com... Subtrair dos 1.020, ele ainda fica com R$ 55. Beleza, isso aqui foi o que aconteceu com o Júnior. Bora ver o que foi que aconteceu comigo. Olha o que foi que eu fiz aqui, ó. Eu tinha na mesma quantidade no banco. Ou seja, o Cláudio tinha também 1.075, tá? Mas olha só o que foi que eu fiz. Realizou um pagamento utilizando também 2 cheques
cada um de R$700. Então, 2 vezes 700 vai dar 1.400. Problema, né, pessoal? Porque eu só tinha 1.075, como é que eu vou querer gastar 1.400? Aí está perguntando, Júnior ficou com saldo positivo, ou negativo, ou nulo? E Cláudio, indique os dois resultados. Bom, se eu pegar os 1.075 que eu tinha, menos os 1.400 que eu gastei, olha o meu saldo que vai ficar, menos R$325. Então, o Júnior ficou com saldo, vou colocar de azul aqui. O Júnior ficou com saldo positivo e o Cláudio, no final das contas, vai ficar com saldo negativo. Difícil de entender essa, pessoal? Tranquilo, né? Então, ficou aí o saldo positivo para o Júnior, o Cláudio ficou com saldo negativo. Questão que seria boa de trabalhar com vocês aí, de repente numa prova, uma questão muito boa de você resolver aí. Ficou claro essa? Alguma dúvida nela, pessoal? Pessoal, na 3 está dizendo lá, responda. Posso passar aqui a 2? Tio, o Sérgio está presente, tá? Tá, já coloquei aqui já. O Sérgio está presente. Beleza. Posso passar essa, pessoal, a 2? Vou passar aqui, se precisar vocês me chamam aí que eu boto de volta. A 3 está pedindo lá, responda o que se pede. Qual é o oposto de menos 6? Lembra que o oposto é só trocar o sinal, tá? Então, o oposto de menos 6 aqui para mim vai ser mais 6. É só trocar o sinal, mais 6. Não tem muita coisa para fazer aí. Agora, quando o livro traz assim, pessoal, o oposto do oposto, eu vou te dar uma dica nesse tipo de questão. Toda vez que você encontrar o nome oposto mais de uma vez, um oposto elimina outro oposto, tá? Então, se nessa questão tem 2 vezes a palavra oposto, quer dizer que uma eliminou a outra. Então, é como se você lesse assim, ó, qual é o número menos 5? Então, a resposta é menos 5, tá? O oposto do oposto, você vai trocar o sinal uma vez, depois trocar de novo, ele vai acabar voltando para menos 5, certo? Então, quando a quantidade de números opostos aí, essa palavra oposto aparecer, uma elimina a outra, tá? Letra C, ó, qual é o oposto do oposto? Ó, essa eliminou essa, então só sobrou um oposto aqui. Então o texto seria assim, qual é o oposto do número mais 7? Então a resposta vai ser menos 7. Letra D, qual é o simétrico? Simétrico é a mesma coisa que oposto. Qual é o simétrico de 18? 18 aqui não tem sinal, então ele é mais, tá? Quem seria? Menos 18, exatamente, é só trocar o sinal. Mesma coisa acontece para simétrico, tá, pessoal? Se aparecesse simétrico 2 vezes, um simétrico elimina o outro, tá bom? Na letra E, qual é o oposto do oposto? Aí ele falou 6 vezes aqui, ó. Pois é, 6 vezes, pessoal, confere que vai ser de 2 em 2, né? Se eu juntar de 2 em 2, vai formar um par, porque aqui 6 é par. Então os opostos vão todos se cortarem aí, tá? Então o resultado vai continuar sendo mais 10. Mas na letra... Pois é, na letra F já tem 11 vezes, ó, 11 é ímpar. Então vai sobrar um oposto lá no final. Mesmo que você corte esse com esse, os 10 opostos, que são a quantidade par, vai dar para cortar. Agora, como aqui é 11, vai sobrar um oposto aqui no final. Então a resposta oposto de mais 10 seria menos 10. Da letra G é menos 9. Menos 9? É verdade, olha, ele quer saber qual é o oposto do módulo. Então na letra G, primeiro eu tenho que resolver o módulo. Quem é o módulo de menos 9, pessoal? Lembra que é só tirar o sinal, vai dar 9, mais 9. E quem é o oposto desse mais 9? Menos 9. Então o oposto vai ser menos 9. Então a resposta final da letra G é menos 9. Quais são as questões que eu vou resolver na próxima aula e eu te dou a sugestão de tu olhar na tua casa? A 4,
Vou anotar bem aqui nesse cantinho aqui, tá? Vou anotar de azul. Para casa? Pois é revisão, tá? A gente está em período de revisão. Então, o máximo que tu puder estudar aí para a prova é melhor. Então, dá uma olhada na questão 4, na questão 5. Eu não vou cobrar ela como visto. É só revisão da prova, tá? A questão 6, a questão 8, a questão 9. Deixa eu ver se eu vou fazer a 10, também a 10. Todas são respostas rápidas, tá, pessoal? Tá aí, ó, do capítulo 2 são essas. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tá? Eu já fiz até a 3. E essas aí eu vou resolver na próxima aula. Quem quiser dar uma olhada, isso aqui do livro suplementar. Tá? Isso aqui é do livro suplementar. É a página 34 e 35 no caso. Deixa eu ver. 34 e 35. A questão 4 ainda está na 33, né? A 6 também tinha a questão 6? Não, a 6 sim, a 6 sim. É a 5, a 6 e a 7? A 5, a 6 é a 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tá bom, obrigada. Tá? E quem quiser tentar dar uma olhadinha, não vai valer vista, é só revisão da prova. Você vai colocar ela no colégio para guiá-la a visibilidade? Não vou colocar porque está no livro suplementar. Não vou colocar não, tá? Tá bom. É só revisão pra gente aqui, só pra gente treinar. Então eu só tenho a semana que vem antes da prova, pessoal, tá? Então vamos aproveitar a semana que vem para poder fazer essa revisão aqui, o máximo possível que der para fazer. Valeu, pessoal, até semana que vem. Agradeço a presença de todos, tá? Tchau, 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 pessoal.